os quais nos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, fala para o seu irmão, para o seu lado, isso agora é para você. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém? Podem sentar. Aleluia. Irmãos, eu acredito, nesse seleto auditório que nós temos aqui nessa noite, não há ninguém que duvide ou que tenha ainda alguma dúvida. Pode ser que ainda tenha alguma dúvida, né? Mas acho que eu creio que a grande maioria já consegue perceber nitidamente, né, que esses últimos tempos declarados aqui na carta de Judas, são esses tempos que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que na história da humanidade, já foi inaugurado, já começamos a viver esses tempos preditos na Bíblia, chamado dos últimos tempos. O que seriam os últimos tempos? É essa arrancada final para a conclusão de todas as coisas. Eu não tenho dúvida, né, porque como leitor da Bíblia, e eu acredito que eu estou aqui falando para um auditório onde muitos aqui também são leitores da Bíblia, em vários livros da Bíblia, porque isso que é interessante, né? A Bíblia tem 66 livros e você encontra as mesmas narrativas, os mesmos sinais, as mesmas evidências, né? Você encontra em vários livros diferentes, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes. E você vê que são os mesmos sinais, né? E aí quando a gente começa a estudar, a ler isso na palavra de Deus, a gente vê que essas evidências são exatamente as evidências que nós estamos vendo acontecer agora. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Então assim, não tenho dúvida que esse tempo, esses últimos tempos declarados na Bíblia, que seriam tempos difíceis para todo mundo, né, seriam difíceis para todas as pessoas, últimos tempos, nós já arrancamos, nós já entramos, já estamos nessa arrancada. E é isso que Judas aqui está falando. Ele está falando exatamente da degeneração da raça humana, como o ser humano ficaria frio, insensato, né? Se você começar a ler toda a carta de Judas, você vai ver que Judas começa descrevendo como estaria a sociedade, como estariam os relacionamentos. Judas começa a descrever, como outros autores da Bíblia também descreveram, como estaria o ser humano, a situação deplorável que o ser humano teria chegado nesse momento. E é exatamente o que a gente está vendo, né? O ser humano, muitas pessoas, tem coisas que eu leio no jornal, né? Tem coisas que eu vejo na televisão, nos anúncios, nos jornais, que eu, sinceramente, eu me choco com o ser humano. Como uma pessoa dita humana, como um ser dito humano, uma pessoa teve coragem de fazer uma coisa dessa. Como pode uma coisa dessa ter acontecido? Como é que as pessoas, o grau de cinismo, de falsidade, de mentira que as pessoas chegaram, como é que uma pessoa pode chegar a um nível tão alto de cinismo, de falsidade? Essa menina aqui que matou os pais, né? A Susana von Richthofen, não é isso? A gente viu agora há pouco tempo, ela pediu para sair, pediu indulto, né, que é uma prerrogativa legal que é dada às pessoas que estão presas, para passar algumas datas comemorativas em família. E eu achei interessante, né, uma colocação que a Carol fez no Face, e me chamou a atenção. Ela pediu para sair no feriado Dia das Mães. Eu acho que era um feriado que ela tinha que ficar presa, porque ela matou a mãe dela, né? Como é que ela pede a justiça para passar o feriado, né, do final de semana do Dia das Mães em casa, se ela mesma acabou com a mãe dela? Barras de ferro. Quem lembra desse crime? Quantos lembram desse crime? Da Susana von Richthofen, né? Ela matou os pais com barra de ferro, gente. A coisa assim que você não tem coragem de fazer com um estranho. Coisa que você não tem coragem de fazer com uma pessoa que você nunca viu na vida. Ela teve coragem de fazer isso com os próprios pais.
E aí quando foi agora, ela pediu e deu um endereço falso. A justiça está aí, ela foi pega, né? A justiça teve que ir atrás dela porque ela deu um endereço falso. Então, além de já ter feito tudo isso, então o que você pensa? Poxa, ela agora vai procurar uma regeneração, vai procurar uma mudança, mas tem gente que chegou num nível de deformação de caráter, de deformação de personalidade, que você não vê a pessoa apontando, dando nenhum sinal de melhora. Ela vai ficando cada vez pior. E a gente sabe quem é que contribui para isso, gente. Quem é que contribui, quem é que tem uma grande ação nessa deformação do caráter, da personalidade do ser humano? É Satanás. A Bíblia diz, que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu falo isso todo domingo quando eu prego. Todo domingo eu falo isso. A missão tríplice do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não brinca de ser diabo. Enquanto às vezes algumas pessoas brincam de ser cristãs, brincam com Deus, Satanás não brinca de ser diabo, ele é diabo 24 horas. É o tempo todo tentando destruição, né? Se tem um alvo que eu já falei aqui para vocês hoje, um alvo que é um alvo preferencial dele é a família, destruição de família, destruição da convivência familiar. Então tudo que a gente está vendo predito, né, na Bíblia Sagrada, né, como evidências, como sinais dos últimos tempos, está muito claro para mim, muito claro, muito claro. Não é? Então nós já estamos vivendo isso que é chamado de últimos tempos. Mas o que eu quero hoje compartilhar com vocês foi aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre essas recomendações dadas pelo apóstolo Judas para que a gente viva esse tempo. Quantos querem aprender isso nessa noite? Digo amém. Então, recomendações. O apóstolo Judas foi usado pelo Espírito Santo para que ele pudesse deixar registrado na Bíblia Sagrada e servisse para a nossa reflexão, servisse para a nossa meditação, como a gente vai refletir e meditar no dia de hoje. Qual é a expectativa de Deus? Qual é a expectativa? Porque o Espírito Santo revela aquilo que está no coração de Deus. Então o Espírito Santo revelou para Judas exatamente aquilo que é a expectativa de Deus, qual é o desejo de Deus para que a gente viva esses tempos tão difíceis, esses tempos que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos vivendo, chamado de últimos tempos. Quais são as recomendações para isso? A primeira recomendação que é dada, ou seja, aquilo que a gente tem que ter foco, nós temos muitas coisas para fazer, mas a gente não pode ter tudo como prioridade. Algumas nós temos que selecionar prioridades e focar naquilo que é mais importante. Quando a gente tem tanta coisa para fazer e não temos condições de estar fazendo tudo junto ao mesmo tempo, nós temos que aprender a priorizar e a selecionar aquilo que a gente tem que ter a nossa especial atenção. Então aqui eu vou estar falando de foco. O que Judas, o que o apóstolo Judas, irmão de Jesus, está apresentando para a gente, né, como foco. O que nós temos que eleger como foco nesses tempos que a gente está vivendo agora, chamado na Bíblia de últimos tempos. Primeira coisa que Judas fala para a gente, que nos dá como recomendação para a gente focar, é na nossa edificação. Vamos repetir? Edificação. É a primeira coisa que o apóstolo Judas fala. Ele diz ali, ó, edificando-vos, edificando-vos. Então, quando ele fala edificando-vos, essa edificação, né, pela recomendação apostólica, ela não deve acontecer de maneira solitária. Eu sozinho não me edifico, gente. Por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu ore, por mais que eu jejue, eu preciso de vocês para que a minha vida seja edificada. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então o apóstolo Paulo diz assim, apóstolo Paulo, olha, eu gosto de Paulo demais, então tudo eu acho que é Paulo. Então, Judas está dizendo, edificando-vos, ou seja, né, nós precisamos colaborar uns com os outros para que ocorra a nossa edificação. E o que é edificação? Quando a Bíblia fala em edificação, a Bíblia está falando em crescimento espiritual. Edificação, no modelo bíblico, né, é um crescimento espiritual. Então, a primeira coisa que nós precisamos é crescer espiritualmente. Nesse momento que nós estamos vivendo, nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldades, nesse tempo de desumanidade, nós precisamos crescer espiritualmente. Porque quanto mais a gente cresce espiritualmente falando, a gente se torna mais humano, a gente se torna mais próximo de Deus, o nosso caráter, ele é transformado, o nosso caráter começa a sofrer cura das corrupções, o nosso caráter começa a ser tratado de tudo aquilo que corrompeu o nosso caráter, que corrompeu a nossa personalidade, porque essa é a verdade. Nós nascemos bom, a gente nasce bom,
mas os nossos círculos de convivência, por onde a gente vai passando, a gente vai recebendo influência. A sociologia explica isso. Nós começamos a receber influência. Então, o nosso caráter e a nossa personalidade começam a ser deformados. Por que a gente investe tanto em família aqui na Insert? Por que tem congresso de família? Por que tem, sabe, a gente tem encontro de casais? Por que a gente investe tanto? Porque a primeira instituição social que vai contribuir para a formação do caráter e da personalidade de uma pessoa chama-se família. Hoje você encontra muitas pessoas com seus caráteres totalmente sem uma base, sem uma formação. Por quê? Porque não tiveram uma família, um pai para educar, para ensinar. Meu filho é assim, mulher tem que ser respeitada, mulher tem que ser honrada, casamento é com uma mulher só, né? Quando a gente tem uma orientação séria, um pai, uma mãe presente, né? Educando a filha, educando seus filhos, o que acontece? A primeira formação sólida que o ser humano recebe é na instituição familiar. E por que hoje a gente encontra assim tantas pessoas com o seu caráter destruído, com a sua personalidade destruída, sem caráter, sem formação moral, sem formação da sua personalidade, pessoas que, como a gente chama aí fora, de totalmente mau caráter? Por que isso? Porque faltou uma família ali, a primeira instituição social, né? Aí tem a igreja que acompanha, que depois vai estar complementando essa formação, a escola que vai estar complementando essa informação, e até que chega o momento de uma necessidade que todos os indivíduos têm, que é de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Amém? O problema é que hoje em dia a gente substituiu essa necessidade do ser humano de chegar o momento da sua vida e ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Jesus, agora eu estou colocando minha vida nas tuas mãos, para que o meu caráter, minha personalidade tenha um modelo formado pelo teu Espírito, para que eu possa viver de acordo com a tua palavra. A gente transformou essa necessidade de um encontro real e verdadeiro com Jesus, a gente transformou em religião. Isso aí bagunçou o coreto, gente, bagunçou o coreto, porque tem gente achando que é a religião que transforma, que é a religião que educa. Aí você tem um monte de mau caráter religioso. Você tem homem adúltero religioso, você tem homem que mal pagador religioso, você tem mulher envolvida com prostituição religiosa. Aí você tem tudo, acontece tudo isso. Porque nós transformamos, ou melhor, nós substituímos, né? A sociedade religiosa substituiu isso. Essa necessidade, todo ser humano, a gente nasce bom, vou repetir. Só que a gente começa a frequentar a vida. A gente ingressa na escola da vida. E a escola da vida ensina algumas coisas que nos deformam, como pessoa, como ser humano, não é? Quantos meninos cedinho começam a aprender, às vezes dentro de casa? Ó, meu filho, tem que ter um monte de namorada, hein? Só tem uma só, tem que ter mais de uma. Tem menino aprendendo isso dentro de casa. Não, para você ser homem, meu filho, você tem que ter mais de uma mulher. Você tem que ter mais de uma namorada. Que é isso? Uma só? Começa a aprender. Aí, ó, o caráter começa deformado, não é? A menina começa a aprender também coisas erradas dentro de casa com a sua mãe. Não é? Olha, minha filha, não respeita marido não respeita homem não. Se o homem falar mais alto que você, tu joga uma panela em cima. Aí começa ali, ó. Aí no primeiro casamento, ela não respeita o marido, joga uma panela nele, fica aí, casada, casando 3, 4, 5 vezes, até se encontrar com Jesus para poder tratar disso. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Então a gente aprende nos nossos círculos de convivência, família, escola, né? A gente ingressa na escola da vida e começa a aprender algumas coisas que deformam o nosso caráter. Aí o que vai dar jeito na gente? É o nosso encontro com Jesus. Por isso que ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Amém? Você pode aplaudi-lo por causa disso? Amém? Que ele é maravilhoso, ele é lindo. E aí o que acontece? A gente precisa ter um encontro real com Jesus. A gente não precisa de religião, gente. A gente não precisa ter uma carteirinha, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita kardecista, eu sou candomblessista. Religião não transforma, não muda ninguém. A sociedade inventou isso, que todo mundo precisa de uma religião. Na realidade, o que nós precisamos é de um encontro real, concreto e verdadeiro com Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que derramou o seu sangue. Então, ou seja, quando a gente tem esse encontro com Ele, aí sim a gente começa a ter um exemplo, um modelo, né, de vida, de fé, de normas, para a gente poder começar a estar se espelhando. Jesus passa a ser o nosso herói, Jesus passa a ser a nossa referência.
E a gente começa a moldar nosso caráter, nossa personalidade pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus é, e não uma religião. Não uma religião. Então o que acontece? Por isso que todos nós precisamos de edificação. Edificação é crescimento. Depois que eu conheço Jesus, eu começo a entender o plano espiritual. Eu começo a entender das coisas espirituais. E aí eu começo então a me entregar a Jesus, eu começo a abrir espaço no meu ser para o Espírito Santo. E aí quanto mais proporções, quanto maiores as proporções que o Espírito Santo vai tomando na minha vida, melhor homem eu vou ficando, melhor marido eu vou ficando, melhor pai eu vou ficando, melhor amigo, melhor funcionário, melhor empregado, melhor patrão. Porque os valores que Jesus começa a tratar na gente, muda, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que aqui Judas está falando, olha, para que vocês possam atravessar esses últimos tempos, que serão tempos adversos, serão tempos difíceis, a primeira recomendação, vocês precisam de edificação. E a edificação de vocês tem que acontecer sobre vossa santíssima fé. Ou seja, você só pode construir sobre a fé. O primeiro tijolo, ou melhor, o alicerce que tem que ser colocado na sua vida é a fé. É a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Judas diz isso, né? A primeira recomendação, olha, para vocês atravessarem esses últimos tempos difíceis, vocês precisam, a primeira coisa, edificar, né, edificar uns aos outros em cima da vossa santíssima fé. Então, o alicerce tem que ser fé. Primeira coisa que você tem que começar a ter é fé. Fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fé no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, fé que Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, fé que Ele hoje está vivo, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando eu começo a ter fé, não é uma religião, quando eu começo a ter fé nessas verdades, eu construo um alicerce para que depois possa acontecer a edificação. Sem alicerce não tem casa que fique em pé, não tem. Eu não posso, porque edificação vem de edifício, vem de construção, crescimento. Eu não posso começar a construir nada sem que antes eu tenha alicerces seguros. E o alicerce seguro que o apóstolo Judas está nos ensinando para a gente viver esses últimos tempos, o alicerce seguro é a nossa fé. É a nossa fé. A fé é o alicerce. Se você tem fé, sobre a sua fé, eu posso ajudar você a construir uma vida, né? A igreja de Jesus, na sua célula, no seu discipulado, pode se construir uma vida com Jesus, mas o alicerce tem que ser o quê? Tem que ser fé. Não adianta o Júlio vir me procurar, pastor, queria conversar com o senhor, a situação lá em casa está difícil, e não sei o quê. Eu digo, não, Júlio, é assim mesmo, os tempos estão ruins. Não. Como aqui Judas fala, edificando-vos uns aos outros, sobre a vossa fé santíssima, é quando o Júlio vier conversar comigo, não, Júlio, as coisas estão difíceis, mas nós vamos orar. Nós temos fé num Deus que quão grande é meu Deus. Nós temos fé no Deus do impossível. Nós temos fé num Deus que faz milagre. Vamos orar, vamos orar. Amém? Cleito e Bárbara, quando fizeram contato com a gente, a criança, vamos orar, é sobre a nossa fé, não é sobre lógica humana, não é sobre nada racional, é sobre a nossa fé. Algumas pessoas não conseguem ter esperança de dias melhores, algumas pessoas não conseguem planejar, sonhar com coisas melhores. Por quê? Porque não está querendo construir em cima da lógica, está querendo construir, está querendo edificar em cima da razão, da racionalidade. Aí você para pensar, você não tem como construir. Como é que eu vou sonhar alguma coisa para a minha vida, para a minha família? Como é que eu vou sonhar alguma coisa para os meus filhos num momento tão difícil como esse que a vida está? Estou vivendo tempos difíceis, tempos de crise. Eu vou planejar o que para mim? Eu vou planejar o que para minha família? Eu vou planejar o que para a vida dos meus filhos? Agora, se a gente fizer o que Judas está nos recomendando, eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero saber da lógica, eu não quero saber da realidade, eu vivo por fé, eu não quero saber da contextualização, eu quero edificar a minha vida sobre a rocha. Eu quero edificar a minha vida sobre o alicerce que é a minha fé.
os tempos estão difíceis, o país está em crise, mas eu sirvo ao Deus da provisão, eu sirvo ao Deus do ouro e da prata, eu sirvo o Deus, sabe, que cura, que restaura, que renova, que entra com providência. Eu sirvo um Deus que não está parado de braços cruzados, sentado num trono, vendo as coisas acontecer. Eu sirvo a um Deus que faz intervenção na terra, quando alguém clama, quando alguém ora. É esse Deus que eu sirvo, então é sobre a minha fé. E quando alguém vem conversar comigo, né, quando alguém vem compartilhar alguma coisa comigo, eu não posso despedir essa pessoa dizendo assim, não, é assim mesmo, está muito difícil. Não, vamos edificar sobre a fé. Olha, nós servimos a um Deus que cura, nós servimos a um Deus que restaura, nós servimos a um Deus que faz milagres, nós servimos a um Deus que opera maravilha. A nossa edificação, o nosso crescimento, toda a nossa esperança, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, nós não edificamos sobre a lógica, nós não edificamos sobre a racionalidade, nós edificamos sobre a nossa santíssima, o quê? Fé. Você pode aplaudir o Senhor? Depois, querido Judas, depois dessa recomendação, ele faz uma segunda. Conservai-vos uns aos outros no amor de Deus, né? Ou seja, conservai-vos também é uma ação coletiva. Então, primeiro ele diz o seguinte, vocês precisam de edificação, é a primeira coisa. Outra coisa, vocês precisam se conservar no amor de Deus. Qual é a primeira recomendação de Judas? Edificação. Nós precisamos edificar, crescer espiritualmente. Qual é a segunda recomendação? Nós precisamos nos conservar no amor de Deus. Eu tenho que me conservar no amor de Deus. A hora que eu esquecer desse amor, a hora que eu esquecer que Deus me ama, a hora que eu esquecer que Ele morreu na cruz por mim, que Ele enviou o seu único Filho a este mundo, para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue por causa de mim, a hora que eu esquecer desse amor, eu não consigo me conservar na igreja de Jesus. Por que eu estou conservado na igreja de Jesus há 30 anos? Porque eu tenho procurado manter vivo na minha mente, 30 anos na igreja, 30 anos servindo esse Jesus, 30 anos aqui, passando as minhas lutas, enfrentando as minhas adversidades, enfrentando os meus gigantes, e gente, não foram poucos, são 30 anos de muita luta, de muito enfrentamento, 30 anos de muito combate, não foram poucos, os mais próximos de mim sabem do que eu estou falando, mas foram 30 anos aqui dentro, sem sair daqui de dentro, sem deixar de servir, sem deixar de adorar, sem deixar de confiar, sem deixar de ter esperança, porque eu procurei me conservar, crendo no amor de Deus por mim. O Pai me ama, o Abba me ama, Ele está comigo nessa luta, Ele está comigo nessa peleja, Ele está comigo nessa adversidade. Eu vou ter vitória, eu vou enfrentar essa luta, né? Eu vou sofrer arranhões, eu vou sofrer alguns machucados, mas também, meu Deus do céu, as pessoas querem entrar na guerra, querem sair sem um arranhão? Não. Eu vou entrar na guerra, eu vou levar os arranhões, eu vou sair, obter algumas feridas. Existem muitas feridas que existem em mim, que são resultado das minhas lutas, mas são elas também que testemunham a minha vitória. São elas que testemunham as minhas vitórias, porque passei muitas lutas, muitos embates, muitos combates. São 30 anos, mas me conservando em amor. Ele me ama, Ele deu o seu único Filho por mim, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele me ama, Ele vai me ajudar a vencer essa luta, Ele vai me ajudar a vencer essa peleja, Ele vai passar comigo por essa situação difícil, Ele está comigo na fornalha. Eu sinto uma fornalha de fogo ardente, eu sinto uma situação queimando difícil, mas Ele está comigo. Eu sinto a presença dEle na cova dos leões. Dentro da cova, eu não estou sozinho com os leões, porque dentro da cova, Ele também está comigo. Deus me ama, Ele está presente na minha vida. Aleluia. E quando alguém me procura, queridos, como ele diz aqui, conservai-vos, também é um ato coletivo, também é uns aos outros. E não foram poucas pessoas que já me procuraram dizendo assim: pastor, eu vou desistir, pastor, eu vou parar, eu estou cansado. E eu sei que cansa, eu sei que cansa e eu sei como cansa, eu sei que cansa e sei como cansa. Eu não estou aqui falando, não estou aqui
sabe, como roteirista de um filme Alice no País das Maravilhas. Eu estou falando de vida real, mas estou falando de vida real com Jesus, amém? Então muitas pessoas, não foram poucas, as que já me procuraram, pastor, eu vou desistir, pastor, não estou aguentando, pastor, está difícil. E eu procuro fazer essa pessoa, sabe, acender de novo dentro dela a lembrança e a certeza deste amor. É isso que Judas está nos ensinando. Nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise, procurem se conservar no amor de Deus, não é no amor das pessoas, porque o amor das pessoas é um amor falho, o amor das pessoas é um amor defeituoso, o amor das pessoas é um amor com limitações, mas Judas diz, procurem se conservar nesses tempos difíceis, se conservem no amor de Deus, que é o amor perfeito, amém? É o amor perfeito, é o amor de Deus. Então se conservem nesse amor. Então quando alguém me procura, pastor, eu estou desistindo, pastor, eu estou parando, meu filho, não para, não desiste, sabe? Deus te ama, Deus confia em você, Deus, Ele está contigo. Talvez você não esteja percebendo a presença dEle, mas Ele está contigo, Ele te ama, sabe? Não desiste não, aguenta mais um pouco, espera mais um pouco, ora, jejua, sabe? Faz um movimento espiritual, mas não desiste. Não procure estar conservado nesse amor, assim como a sardinha em lata, né? É conservada no óleo, assim como a sardinha em lata é conservada na massa de tomate. A gente precisa se conservar. A sardinha, ela fica um tempão dentro da lata, lá você abre e está lá conservadinha, você pode amassar, colocar uma maionese, comer, antigamente, hoje eu não faço mais isso, né? Bota na maionese e você come, não é? Mas então, gente, porque a sardinha é muito gostosa, eu gosto muito de sardinha, não é? Então o que acontece? Assim como a sardinha fica conservada em lata, no óleo ou na massa de tomate, a gente tem que ficar conservado, gente, no amor de Deus, senão a gente estraga. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você não se conservar no amor de Deus, você estraga. Se você não se conservar no amor de Deus, você azeda. Você azeda. Você azeda. Sabe? Talvez, eu não sei se só eu que conheço gente assim. Eu acho que talvez alguém aqui também conheça. Talvez você conheça pessoas muito amargas, pessoas que amanhecem de mal com a vida. Aí você pensa, bom pastor, mas aí anoitece bem. Não, anoitece pior. Amanhecem de mal com a vida, passam o dia de mal com a vida e anoitecem em um estado pior ainda, não é? Pessoas amargas, pessoas ácidas, pessoas que estão sempre com um semblante sisudo, fechados, sabe? Não, sabe? Se você chama para fazer alguma coisa, nunca estão disponíveis, nunca são voluntários para nada. Aí quando você encontra pessoas assim, são pessoas que não estão se conservando no amor de Deus, né? Porque pessoas conservadas no amor de Deus são pessoas que procuram manter o seu ânimo, manter a sua fé, manter a sua alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu querido, nós temos que nos conservar em amor. Quando alguém chegar para você, olha, está difícil, você dá uma palavra de Deus para aquela pessoa, fala que Jesus, lembra ela, Jesus morreu na cruz por você, rapaz. Se a coisa está difícil na presença de Jesus, para onde você vai? Onde você vai encontrar a resposta para esse vazio que você está sentindo, para essa amargura, para essa angústia que você está? Onde você vai encontrar preenchimento? Não vai encontrar em lugar nenhum, é só aqui na presença de Jesus. Então aguarda um pouquinho, que Deus está em movimento. Nem sempre a gente está vendo, mas Deus não para de operar nunca, gente. Você pode não estar vendo, mas Deus não está parado, Deus está agindo. Você pode dizer amém? Deus está agindo. E vai chegar o momento que vai vir a resposta, vai vir o milagre, e você vai ver que ter se conservado em amor valeu a pena. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Então, primeira coisa para a gente enfrentar esses dias difíceis, primeira coisa é edificação, crescimento espiritual. Segunda coisa é a gente se conservar no amor de Deus, lembrando sempre, 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 talvez mais de uma vez por dia, o quanto Deus te ama. Talvez, se você lembrasse todo dia o quanto Deus te ama, você não estava tão triste, tão angustiada por causa de um marido que não ama, por causa de uma mulher que não ama, por causa de um filho que não ama, por causa de uma mãe que não ama, por causa de não sei quem que não me ama. Tem gente que lamenta tanto a falta de amor dos outros, né? Meu marido não me ama,
minha esposa não me ama, meu filho não me ama, e não sei quem não me ama, eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vidas, ó céus. Tem gente lamentando tanto. Talvez essas pessoas que lamentam tanto, essa ausência, essa carência de amor de outras pessoas, se começassem diariamente a se lembrar, Deus me ama, Deus me ama, e eu posso ter certeza que isso é verdade. Tanto é porque o que ele tinha que fazer para demonstrar esse amor por mim, ele não vai fazer ainda, ele já fez. Para demonstrar esse amor por mim, não precisa fazer mais nada, ele já fez o que ele tinha que fazer. Deus me ama. Ele enviou o seu filho, ele veio na pessoa de Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. O castigo que era para mim, ele recebeu sobre ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim. Ele me ama. Ele me ama, eu posso crer e confiar nesse amor, ainda que muitos não me amem, mas Deus me ama e Ele está comigo. Pode aplaudir e glorificar e exaltar ao Senhor, aleluia. Então ele fala, edificação, conservai-vos no amor de Deus. Terceira recomendação, apiedai-vos, ter piedade. Vamos repetir? Ter piedade dos duvidosos. Vamos repetir. O que Judas está falando aqui? Que recomendação é essa que Judas está dando para a gente? Ter piedade dos duvidosos. Aqui Judas está falando com a gente dos nossos irmãos na fé, das pessoas que congregam contigo. Às vezes você encontra pessoas que estão na igreja, estão tomando ceia, mas tem hora que elas dão uma riada. Pneu não fura? Pneu não fura? Fura. Tem hora que o pneu arreia. Aí o que você precisa fazer? Tirar o pneu, tratar do pneu, botar um reserva e depois botar ele de novo lá. O pneu também fura. Só que muitas das vezes nós somos tão sem misericórdia, nós somos tão juízes, nós somos tão sem piedade, que a gente julga o irmão o tempo todo. A gente julga o irmão o tempo todo, a gente está sempre pronto para apontar o dedo, a gente está sempre pronto para criticar, a gente está sempre pronto para dizer que ele está errado, a gente está sempre pronto para julgar. E aqui o que Judas está recomendando para a gente é que a gente tenha piedade desses nossos irmãos que estão duvidosos. O que é o duvidoso? É aquele que está inseguro, é aquele que passa por momentos de insegurança. É aquele que muitas das vezes você está pregando, você está ministrando e o coração dele está fechado, não recebe. Eu estou falando de pessoas que já estão na igreja, não é? Às vezes, como acontece muitas das vezes, Deus dá uma visão, que nem recentemente nós recebemos uma visão, uma estratégia da parte de Deus para aplicar aqui na igreja. E aí quando a gente começa a falar dessa visão, gente, olha, Deus está nos dando a orientação de nós estarmos aplicando a estratégia da visão celular no governo dos 12 e não sei o que, tarará. Tem uns que ficam duvidosos, não é? Que até brincam, escarnecem, sendo crentes, pelo incrível que pareça, sendo crentes, já sendo crentes, mas brincam, escarnecem, debocham, não é? E aí, às vezes, qual é a naturalidade do comportamento humano? É ficar com raiva. Pô, estou falando uma coisa aqui, Cleves está debochando de mim, vou ficar com raiva do Cleves. Mas o apóstolo Judas está dizendo que o número de duvidosos no nosso meio aumentaria muito. Ele está alertando isso para a gente. Então não é para a gente estar pegando o duvidoso e jogando ele lá fora. É para a gente pegar o duvidoso e ter misericórdia dele, ter piedade dele, ter paciência com ele. Você já entendeu, você já pegou a visão, você já entendeu, você já está, procurando crescer espiritualmente, você já está abandonando algumas coisas que te afastam da presença de Deus, você já está crescendo, mas nem todo mundo tem o mesmo ritmo, nem todo mundo cresce na mesma proporção. Então ter piedade é você respeitar aqueles que demoram um pouco mais, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Eles de repente não estão entendendo a visão agora, não estão entendendo um posicionamento de Deus agora, não está entendendo alguma coisa que você espiritualmente está explicando agora, mas lá na frente vai entender, porque as pessoas têm tempos e momentos diferentes, não é? E aqui Judas está falando isso para a gente, olha, nesses tempos difíceis vão aparecer duvidosos no meio da igreja, então tenham piedade dos duvidosos, daqueles que já receberam a fé, daqueles que já receberam Jesus, mas de vez em quando eles escamoteiam, de vez em quando cai, de vez em quando o pneu fura, e de vez em quando eles ficam frios, não é? Tem irmãos que você encontra, eles estão, num fogo só, aleluia, estão rodopiando na rua, glória a Deus, aí depois você encontra, estão arriados. São pessoas que vivem nessa instabilidade,
nessa inconstância. Mas a gente tem que orar e ajudá-los a superar essa inconstância, a superar, sabe, esses altos e baixos. Mas para a gente fazer isso, para a gente ajudar um irmão, né, que precisa superar a inconstância, precisa superar esses seus altos e baixos, a gente precisa ter o quê? Piedade. Piedade. Piedade, porque se a gente não tiver piedade, a vontade de pegar o irmãozinho por aqui assim, jogar lá fora, irmão, vai com Jesus, vai, já que você está aí. Carnalmente falando, a gente perde a paciência. A vontade de pegar por aqui assim, irmãozinho, ó, você ora está bem, ora está mal, você, sabe, ora quer, ora não quer, ora você tá dentro, ora está fora, então faz uma coisa, vai lá resolver a sua vida. Então, se a gente não seguir a recomendação, então Judas sabia, últimos tempos está acontecendo isso, últimos tempos, muita gente duvidosa, muita gente insegura. Aqui Judas está falando, não está falando das pessoas que estão lá fora não, Judas está falando das pessoas que estão aqui dentro da igreja, tomando ceia, dizimando, participando, mas elas são inseguras, são duvidosas. Tem hora que a fé está lá em cima, daqui a pouco a fé está lá embaixo, e daqui a pouco está fogo puro, daqui a pouco está na carne, e aí, sabe, é assim. E aí o que Judas pede? Tenham piedade desses, não joga lá fora não, não desiste deles não, mas tenham piedade, sabe, procura ter piedade, procura tratar deles, procura ajudá-los a superar, né, esse momento deles. E por último, gente, a última recomendação que ele faz, ele fala de edificação, ele fala para a gente se conservar no amor de Deus, ele fala para a gente ter piedade dos duvidosos que estão entre nós, e por último ele diz assim, salvai alguns do fogo. Vamos repetir? Salvai alguns do fogo. Agora sim, Judas está falando daqueles que estão onde? Lá fora. Daqueles que estão caminhando sem Jesus, sem Deus e sem salvação. Então, 4 recomendações simples para a gente viver esses últimos tempos. Procurar primeiro a nossa edificação. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Então, primeiro você buscar a sua edificação, o seu crescimento espiritual. Segundo, você se conservar no amor de Deus. Conservar, vem a luta, vem a batalha, você não desiste de Deus, você não desiste da sua fé, você não desiste de Jesus, porque você está se conservando no amor de Deus. Eu estou em lutas, eu estou em pelejas, eu estou em batalhas, mas eu estou conservado no amor de Deus, porque eu sei que Deus está comigo, não é? Então, conservar no amor de Deus. Terceiro, ter piedade do que estão caminhando contigo. Porque às vezes a gente fica surpreso, poxa, esse irmãozinho estava tão bem, estava contando com ele para me ajudar a ganhar almas para Jesus, estava contando com ele na minha cela, de repente o pneu dele vai, arreia, vou deixar ele para ir, não quero mais saber dele não. Então você ter piedade daqueles que estão caminhando com a gente, né? Piedade daqueles que estão duvidosos. E por último, aí ele fala, agora, ele falou primeiro da gente, para a gente se edificar, se conservar no amor de Deus, né? Ter piedade dos que já estão aqui dentro caminhando com a gente. Não bota para fora não, tenha paciência, tenha tolerância. Pastor, mas eu já sentei, já orientei, já falei, mas não adianta. Tenha piedade. Quem já está aqui dentro, mesmo com as suas fragilidades, deixa aqui dentro, mesmo com as suas fraquezas, deixa aqui dentro, põe para fora não, vamos ajudar a superar isso, não é? E aí depois, a 4ª recomendação e última que ele faz é sobre aqueles que estão lá fora. E a recomendação que Judas faz é: salvai-vos do fogo. Salvai-vos do fogo. Existe um fogo destruidor esperando as almas. Você acredita nisso? Você que tem Jesus, você acredita nisso? Você tem plena consciência disso? Que existe um fogo destruidor, exatamente para consumir as almas daqueles que não aceitam a Jesus. Existe um fogo consumidor esperando, um fogo destruidor, um fogo de destruição, esperando para consumir a vida das pessoas que estão longe de Deus. Existe um fogo destruidor ardendo, queimando sem parar, para destruir as almas, as vidas, as famílias das pessoas que estão longe de Deus, que estão longe de Jesus. Não é para consumir as que estão sem religião, é para consumir a vida daqueles que estão sem Jesus. Porque só o sangue de Jesus sobre a nossa vida, só a aplicação do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida nos afugenta, né, desse fogo destruidor. E você pode estar pensando assim: poxa pastor, esse fogo destruidor é o inferno?
também é o inferno. Mas existe um fogo queimando aqui, gente, na terra. Existe um fogo que a gente, existe um fogo destruidor. Existe um trabalho feito ardilosamente por Satanás e seus demônios, que está queimando sobre a terra. E existem vidas sendo destruídas. Existem vidas sendo destruídas pelo álcool. O fogo destruidor que Satanás está usando é o álcool. Outros estão com a sua alma, a sua vida, a sua família queimando, perecendo aqui na terra. Não estou falando do inferno, não, estou falando agora. O fogo destruidor também é o inferno, mas estou falando desse fogo que está queimando agora. Nós estamos sentados aqui nesse momento ouvindo a ministração da palavra de Deus, e lá fora existem vidas sendo queimadas por um fogo que espiritualmente está ardendo e consumindo vidas. O número de suicídios tem aumentado, gente, vocês não têm ideia. Entra na Sociedade Brasileira de Psicanálise, na SBP, começa a ver as estatísticas. Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão se suicidando? O número de suicídio está aumentando muito. Sabe o que é isso? É o fogo destruidor de Satanás agindo aqui, gente, agindo aqui, consumindo essas vidas, colocando para essas vidas que a única esperança para a vida delas é a morte, que elas têm que se suicidar. E eu já falei aqui para vocês e repito, muitas das vezes nós achamos que o suicida é aquele que perdeu o amor à vida. Não, ele ama tanto a vida que não consegue viver do mesmo jeito que vem vivendo. É isso. O suicida perdeu o amor à vida? Não, ele ama tanto a vida que não suporta mais continuar vivendo do jeito que está vivendo. Ele não continua, ele não consegue mais, não suporta mais a vida com os problemas que ele está enfrentando. Porque o que ele quer, o entendimento que ele tem de vida não é esse. Vida não é isso que eu estou vivendo. Vida não é isso, vida é outra coisa. Vida é algo diferente, é algo gratificante, mas o que eu estou vivendo não é vida, então eu posso acabar. E Satanás começa a dar essas inspirações para que essas pessoas acabem com a sua vida. Nós estamos aqui ouvindo a ministração da palavra e tem gente se suicidando nessa hora. Tem gente que nesse instante está se suicidando, acabando com a sua vida. O fogo destruidor. E é isso que Judas está falando. Nesses últimos tempos, edifiquem a vida de vocês, cresçam espiritualmente, conservem-se no amor de Deus, tenham piedade daqueles que já estão caminhando ao lado de vocês. Mas olhem lá para fora, olhem um pouco lá para fora, procure salvar os que estão sendo, a sua família, a sua vida, ministério, sendo queimados no fogo. Olha um pouco e procura salvar. Ele diz assim, salva alguns. Por que Judas diz salvai alguns? Porque ele sabe que a gente não vai poder salvar todos. Mas ele diz, salvai alguns. Salvai alguns. Nós estamos aqui, nessa hora tem gente que não tem nem mais consciência do que está fazendo, porque está totalmente alcoolizado. Se vocês não sabem, a Sociedade Brasileira de Psicanálise diz que o pior dia para uma pessoa depressiva, o pior dia para uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, para que tem qualquer distúrbio emocional, o pior dia é domingo. Por que será? Se domingo é o dia que nós separamos para estar exaltando e louvando ao Criador. Por que o pior dia, quem está falando isso é a Sociedade Brasileira de Psicanálise? Porque isso é fruto de várias entrevistas, várias pesquisas no Brasil todo, no mundo todo. Por que o pior dia da semana, para algumas pessoas que têm problemas de distúrbios emocionais, por que o pior dia é domingo? Porque tem uma ausência dentro deles, tem um buraco dentro deles. E diz essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que quando vai chegando a noite, a coisa vai piorando. Aí alguns dizem assim, não pastor, eu já escutei outra teoria para isso, é porque segunda-feira tem que acordar cedo e trabalhar. Não, porque tem muita gente que trabalha naquilo que gosta, tem muita gente que trabalha naquilo que ama e mesmo assim fica depressivo no domingo. E mesmo assim vai chegando domingo à noite, vai ficando depressivo, vai dando uma depressão muito grande. E isso tudo é por quê? Por causa da carência, a ausência espiritual. E essa entrevista diz para a gente o seguinte, que isso já não acontece com aqueles que vão para a igreja, aqueles que vão cultuar, aqueles que vão louvar. É o contrário, o melhor dia é o domingo. Aquela expectativa de culto, aquela expectativa da palavra, aquela expectativa de estar reunido na igreja. O melhor dia é domingo. Salvai alguns. A missão não é para a gente salvar todos, porque Judas falou que
Ele sabia disso. Não vai dar para salvar todos, mas salvar alguns. Nós estamos reunidos aqui e tem gente que essa hora já está totalmente sem. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui dentro que já passaram por isso. Que a essa hora, 7 horas e 21 minutos, inclusive está na hora de terminar o culto, né? Tem pessoas que estão aqui dentro e que essa hora, 7h20 da noite de domingo, estavam totalmente embriagadas, alcoolizadas, totalmente drogadas, não é? Porque estavam lá sendo consumidos, mas alguém foi lá, teve misericórdia e salvou sua vida. Falou de Jesus e a sua vida foi salva. Vamos ficar de pé, ministério de louvor, amém? Aleluia. Feche seus olhos agora. Diga assim: eu preciso edificar minha vida, crescer espiritualmente. Eu preciso me conservar no amor de Deus. Eu preciso me apiedar dos meus irmãos. E eu preciso salvar alguns do fogo. Então, queridos, as recomendações são essas. Precisamos focar nossa vida nesses últimos tempos, nessas recomendações, para que mesmo em um tempo tão difícil, nós possamos estar vivendo o reino. Diga assim: eu desejo, mesmo nos últimos tempos, mesmo em tempos de crises, mesmo em tempos difíceis, eu quero viver o reino. Aplaude e glorifique ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deixa essa palavra assentar no teu coração. Eu preciso crescer espiritualmente. Para enfrentar esse tempo de dificuldade, eu preciso crescer espiritualmente. Eu não posso continuar um menino, uma criança espiritual. Eu tenho que me conservar no amor de Deus. Nada vai me tirar do amor de Deus. Aleluia. Eu preciso me apiedar de pessoas que estão caminhando comigo. Eu preciso salvar aqueles que estão sendo consumidos pelo fogo. Deus, me ajuda, Senhor. Eu recebo essa palavra na minha vida, Senhor. Mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Eu me rasgo. Oh, aleluia. Por inteiro. Rasgue o seu coração. Receba essas recomendações do apóstolo Judas. Mas vem novamente. Eu quero me edificar. Eu quero me conservar no amor de Deus.